Novamente, boa tarde a todos. Sou Ravena Beatriz Souza Teixeira, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas da UFRJ, sob orientação da professora Márcia dos Santos Machado Vieira. E vou apresentar um pouquinho sobre o meu trabalho intitulado A Rede de Padrões de Predicação Passiva com verbo semi-suporte do português e do espanhol sob uma ótica diassistemática. Então, ao contemplar as línguas românicas, observamos a presença de uma ampla gama de mecanismos, de recursos, que nos possibilitam conceptualizar um estado de coisas segundo distintos pontos de vista. Neste trabalho, apresentamos uma análise de cunho inicial, voltada para o mapeamento de um recurso muito produtivo que a gente conta no português brasileiro e no espanhol, a fim de esboçar um evento dinâmico sob viés de passividade, que seria as estruturas complexas de predicação formadas por verbo semi-suporte ou verbo suporte. Em especial, tratamos dos padrões compostos pelos verbos levar e sofrer, no português brasileiro, e de levar e sofrer, no espanhol. Como nos exemplos 1 e 2, como levou um tiro e sofreu um tiro, e nos exemplos 3 e 4, de levou um disparo, sofrer um disparo. Então, a gente parte de dois questionamentos centrais. A gente pode observar a presença de padrões compostos por verbo semi-suporte na rede de predicadores de passividade do PB e do espanhol. A gente pode aprender generalizações de cunho interlinguísticos, que nós podemos conceptualizar como diaconstruções, na constituição da rede de predicadores complexos de passividade em ambas essas línguas? Então, para tentar responder essas questões, nós partimos de três objetivos de análise central. Traçar os atributos funcionais e formais dos predicadores, identificar as semelhanças e dissemelhanças entre os padrões e averiguar o estatuto de alternância de variação entre os distintos subesquemas. Tem-se por aporte os preceitos da gramática de construções baseada no uso, considerando a gramática a partir de uma ótica socioconstrucionista e diassistemática. Então, a partir dessa perspectiva, a gente elaborou uma análise quali-quantitativa dos dados, em geral, 777 dados do uso, 460 do PB e 317 do espanhol, angariados em plataformas de bancos de dados online, como Sketch Engine, Corpus do português e Corpus do espanhol. Então, examinamos seus atributos de forma a delimitar suas semelhanças e semelhantes e assim colaborar para o mapeamento em específico da rede de predicadores complexos de passividade nessas línguas em análise. Então, a gente podemos observar, sim, que a gente conta em ambas as línguas com predicadores complexos formados por verbo semi-suporte que propiciam a perspectivação de evento dinâmico segundo uma ótica passiva. A gente observa que esses predicadores são empregados a fim de ressaltar o resultado de uma ação de um agente ou de uma causa sobre os participantes ou participantes que se encontram na posição de sujeito sentencial. E esses predicadores viabilizam a desfocalização do participante agente, causa, por meio de sua supressão ou demoção, por meio de sua instantalização, no segundo caso, por meio de sua instantalização como complemento preposicionado na sentença. Em 5, preenchido pelo predicador de levou na punhalada, a gente observa a supressão do participante responsável pela ação. Então, por mais que a gente preveja, né, na sentença, na grade de participantes, propiciada por esse predicador a presença de dois participantes, um deles responsável pela ação ali expressa, né, esse participante não é expresso sentencialmente. Ele é supresso ali na sentença. Já em 6, a gente observa a presença do participante responsável em sofreu na punhalada de um familiar. E a gente observa a demoção do participante responsável pela ação. De que forma? Ele se apresenta na sentença como um complemento preposicionado. Em 7, a gente observa um tipo de predicação que apresenta apenas um participante. Então, a gente prevê a presença na sentença de apenas um participante, como de bom susto. A gente prevê, sim, que tem uma causa por trás desse susto, né, do evento ali sendo conceptualizado, mas a gente não prevê sentencialmente a presença desse responsável. Então, a gente pode observar que esses predicadores podem se compatibilizar com uma grade de participantes que contém apenas a presença de um participante ou de dois participantes. Por mais que eles expressem assim, uma mudança de estado no participante que está ocupando a posição do sujeito. A gente observa que, conforme aponta a Teixeira 2020, os padrões conformados por levar no PB
por evocar uma cena de transferência, de deslocamento, seja de natureza física ou de posse, vêm-se mais associados a contextos no qual se vê a presença de dois participantes, o que Mais um também pode minuto, ser ok? aferido, obrigada, que também pode ser aferidos ao observarmos os predicadores compostos por llevar no espanhol. Então, a gente vê aí no uso das predicadores uma semelhança, tá bom, dos padrões de uso em ambas as línguas. Já ao se tratar dos padrões compostos por sofrer no espanhol, esses mostram mais associados a conceptualizações em que há a previsão de apenas um participante, contrapondo-se ao uso dos predicadores formados por sofrer no PB. Então, a gente vê um caso de semelhança nos padrões de uso desses tipos de predicadores. Então, a gente observa assim, que, dada a possibilidade de estabelecermos um processo de identificação interlinguística, ao se tratar do uso de predicadores em análise, podemos aprender a conceptualização de uma condição mais abstrata, de teor interlinguístico, que nós consideramos como uma diaconstrução, se tratar da rede de predicadores de passividade com o verbo sempre, suporte, suporte. Então, a gente teria, no caso, uma construção mais abstrata, uma diaconstrução que licenciaria em ambas as línguas, e idioconstruções, ou seja, construções específicas que apresentam as especificações pragmáticas funcionais em ambas essas línguas. Então, a gente vê similaridades no uso dos padrões em ambas as línguas. Por isso que a gente prevê essa generalização, né? A gente observa, então, que a construção com o verbo sempre, suporte, suporte, de predicação passiva enseja, nas línguas em análise, diferentes formas de atualização, como levar e sofrer no PB e levar e sofrer no espanhol, e que os padrões de suas respectivas línguas figuram-se como aloconstruções, ou seja, padrões com alta similaridade configuracional, que partilham propriedades formais e funcionais da construção mais abstrata que as licencia, possibilitando ocorrer variação por similaridade. Então, essas seriam nossas referências. Muito obrigada.